Boa noite. Eu esqueci de tirar os hinários lá do carro, mas vamos usar aqui hoje. Aí a gente dá uma ensaiada também nos hinos do período de Advento. Vamos iniciar cantando o hino de número 1, que é o Ide Consolai meu povo. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração, depois nós cantamos mais um hino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, nós estamos reunidos mais uma vez em Teu santo nome para ouvirmos um pouco da Tua palavra e também aprendermos aquilo que a Tua Igreja está pregando aqui neste mundo. Envia-nos o Teu Santo Espírito para que possamos entender e compreender os ensinamentos que nos serão dados esta noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Nós vamos cantar o hino que é o número 18 do Inário Louvai, Ó vinde fiéis. Servas, prestem bem atenção no hino. Já sabe? Primeira estrofe só. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei lá do céu prometido, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Olhai e admirados tão grande humildade, os anjos o louvam com todo fervor, pois veio
adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, a forma de servo assumiu por amor, e vida gloriosa nos dá para sempre. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe cantem louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Então a temática para hoje é a temática da IELB para o ano de 2023. Eu recebi das mãos do pastor conselheiro este cartaz que cada congregação é convidada a expor em algum local da igreja sobre o tema de cada ano. Tá? Então, o tema deste ano é Enraizados e Edificados em Cristo. Esse é o tema de 2023. Cada ano, ou melhor, a cada 4 anos, a IELB tem um subtema. Além daquele tema geral, né, que é Cristo para todos, que é o permanente, a cada 4 anos a IELB tem um outro subtema. Esse próximo ano é Vivendo em Cristo. Cada ano, até 2026, terá esse subtema. E aí terá um outro subtema ainda a partir desse Vivendo em Cristo. Tá? Nós já começamos, na verdade, no último domingo, o novo ano da igreja. O ano da igreja ele é diferente do ano secular. Nós iniciamos no último domingo de novembro. Nós vamos para o ano eclesiástico A. O que significa isso? Para a gente entender melhor, a gente precisa entender o que é o ano litúrgico. Tá? O ano litúrgico ele é diferente do ano o ano secular, né? O janeiro, fevereiro, até dezembro. O ano litúrgico ele inicia no Advento. Né? Vocês podem ver ali o Advento ele está na cor roxa. Tá? A cor roxa ela é comumente utilizada pela Igreja Católica nesse período. Somente os luteranos utilizam a cor azul. Nós vemos agora no altar e aqui no púlpito o paramento azul. Tá? As cortinas sempre são azuis, tá? Elas não são do Advento, mas a cor é igual. Tá? Mas o azul é um costume apenas luterano. Tá? E depois do Advento nós temos um período após o Natal, que está em branco, é a cor branca, é um período que remete à paz. Né? Lembrada a chegada de Jesus, né? No Natal é a cor branca e o período após o Natal também é o branco. E aí nós temos um tempo comum, que vocês podem ver ali um verde mais fraco, mas é a cor verde, até o início da Quaresma, que aí sim é a cor roxa, né, novamente. E aí é aquele período de 40 dias antes da Páscoa. Tá? E aí lá em vermelho nós temos
a Semana Santa. Tá? Começa no domingo de Ramos e vai até o sábado conhecido como Sábado de Aleluia, porque no domingo daí então é a Páscoa. E aí nós temos também um tempo depois da Páscoa, também é a cor branca. 50 dias após a Páscoa, então, nós temos o Pentecostes, que é a cor vermelha, que lembra a descida do Espírito Santo. A cor vermelha lembra o fogo, né? As línguas como de fogo sobre os apóstolos. 10 dias depois nós temos a Santíssima Trindade, que é lembrada pela cor branca. Ali nós temos Corpus Christi, mas nós luteranos não lembramos o Corpus Christi, tá? Esse desenho aí é uma figura criada por católicos, mas o ano eclesiástico que a Igreja Luterana segue é praticamente igual. Tirando o Corpus Christi e o Dia dos Santos, é o mesmo ano. E aí depois então da Santíssima Trindade nós temos o tempo comum, que terminou na semana passada, né? Então, domingo passado agora nós já tivemos o primeiro domingo no Advento. Próximo domingo agora já é o segundo, aqueles 4 domingos que antecedem o Natal. Então esse é o ano eclesiástico, começa no Advento, não começa em janeiro, começa final de novembro e termina ali no penúltimo domingo de novembro. Tá? Então esse é o ano eclesiástico. E cada ano nós temos um grupo de leituras que são reservadas para cada domingo do ano. É dividido em 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C. Então nós terminamos o ano C e vamos iniciar o ano A novamente. Tá? Então as leituras dos cultos de agora em diante vão ser as mesmas leituras do ano de 2020. Tá? Eu cheguei aqui no ano A, agora vamos para o ano A novamente. Tá? Então tem uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, uma epístola e a leitura do Evangelho. Todo domingo tem essas 4 leituras. Né? Eu nem sempre uso as 4 no culto, porque eu nem sempre utilizo elas na mensagem. Né? Às vezes, se a gente lê algum texto do Antigo Testamento e não explicá-lo na mensagem, fica mais confuso. Então eu prefiro, de vez em quando, utilizar um do Antigo Testamento, de vez em quando a epístola, de vez em quando faço a mensagem baseada no Evangelho, e assim a gente vai tendo a oportunidade de passar por quase toda a Bíblia durante esse ano. Né? Então a Igreja Católica criou essa trienal, é chamada de trienal, 3 anos. Mas nós luteranos e muitas outras igrejas antigas, né, igrejas históricas, elas seguem esse mesmo calendário. Então, se você ouvir a leitura bíblica da missa do segundo domingo de Advento, por exemplo, domingo agora, você ouvir a leitura da missa e a leitura que for feita aqui no culto é a mesma. Tá? Então, as igrejas históricas seguem essas mesmas leituras. E isso dá a oportunidade da gente passar por quase todos os livros da Bíblia durante os cultos. Tá? Não são abordados todos os livros, né? Porque a Bíblia também ela é muito grande, tem muito tema, mas na medida do possível, essa forma de organizar o ano da igreja ajuda. Tá? Em cada ano eclesiástico, o ano A, nós vamos ler Mateus. No ano B é lido Marcos. No ano C foi lido Lucas. E de vez em quando João aparece no meio desses anos. Tá? Mas essa é a ordem. Cada ano um evangelho. As outras leituras elas são intercaladas, dependendo do tema. Tá? Então, cada uma dessas 4 leituras elas abordam mais ou menos o mesmo tema. Por isso elas estão colocadas ali no mesmo culto. Então, esse é o ano litúrgico. Ficou alguma dúvida sobre o que é o ano litúrgico? Ficou? Ah, tá. É que estava fazendo assim, eu achei que tinha ficado. Tá? Então, isso é o ano litúrgico, o ano da igreja. Então, feliz ano novo para nós. Né? Nós estamos iniciando um novo ano. O quadriênio anterior, de 2019 a 2022, esse quadriênio, ele se encaixa desde a eleição da nova diretoria da IELB até a próxima eleição. Então, são 4 anos de uma eleição a outra.
Então esse é o quadriênio entre uma convenção nacional e a outra convenção nacional, que vai ser em 2026. Tá? Então o último quadriênio, de 2019 a 2022, nós tivemos o tema Firmados em Cristo. E aí cada ano um subtema. Seguimos e compartilhamos os ensinamentos dos apóstolos. Isso foi lá em 2019. 2020, vivemos e compartilhamos o amor cristão. 2021, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. E 2022, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Tá? Então, esse ano acabou essa trienal do Firmados em Cristo. Agora nós iniciamos no Vivendo em Cristo. Tá? E cada congregação, cada pastor, ele é desafiado a trabalhar nos estudos, nas mensagens, essa temática do Vivendo em Cristo. Tá? Então, por isso também, nós vamos hoje dar uma olhada no tema desse quadriênio. Mais especificamente, no tema do ano de 2023. Tá? Então, Vivendo em Cristo será o tema para os próximos 4 anos. Este ano de 2023, ou este ano eclesiástico, é Enraizados e Edificados em Cristo. Se alguém tiver a Bíblia aí, vamos ler Colossenses 2, mas não apenas os versículos 6 e 7, eu quero ler o versículo 1 a 7. Colossenses 2, 1 a 7. Se alguém tiver e quiser ler. O interesse de Paulo pelos colossenses. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Então, esses 2 versículos finais, o 6 e o 7, são os versículos base para esse tema de 2023. Né? Enraizados e edificados nele, em Cristo, com um propósito, para que cresçam em ação de graças. Vejam essas 2 imagens. Em uma tempestade, um vento forte, qual dessas 2 árvores tem a maior chance de permanecer firme na terra? A da esquerda ou da direita? Da direita, né? A da esquerda, a raiz é pequena, né? A copa é bem grande. Já a da direita, a raiz é maior do que a copa. Né? Então a chance dessa aqui sobreviver, né? Não ser arrancada em uma ventania é muito maior. Sobre essa imagem, então, nós vamos dirigir esse estudo. Enraizados em Cristo.
E aí vocês já podem imaginar onde eu quero chegar no final, né? Quanto mais firme a raiz, né? Uma frase que eu encontrei num estudo para esse tema, diz assim: sem raízes profundas, qualquer tempestade nos leva ao chão. Então imaginem, essa árvore com a raiz rasa vai ao chão na primeira tempestade. Não precisa ser nenhum vento muito forte, né? Enquanto a segunda aqui, com certeza, aguenta. Então, sem raízes profundas, qualquer tempestade nos leva ao chão. Quando nós falamos em tempestade na nossa vida, a gente pode imaginar as aflições, as perseguições, os medos, tudo aquilo que tira a nossa paz. Ou também as tentações que nos levam a cair da fé. Nós poderíamos pensar assim. Mas antes da gente entrar no tema específico do Enraizados, vamos lembrar a importância que tem na nossa vida o estudo da palavra. O Catecismo Menor, no terceiro mandamento, alguém lembra aí o terceiro mandamento? Começa com santificarás. Santificarás o dia do descanso. E aí Lutero escreve um resumo, né? O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus. Ele começa sempre assim, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios, né? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Tá? O que é o dia do descanso? No Antigo Testamento era um dia que o povo, que Deus havia ordenado ao povo que ele separasse para estar unido com outros irmãos na fé e unidos à palavra de Deus. Eles tinham o Antigo Testamento, a leitura da Torá, dos profetas. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Nós, como cristãos, nós nos reunimos regularmente no domingo, assim como os discípulos faziam depois da ressurreição. Eles se reuniam no primeiro dia da semana, que era o dia em que Jesus havia ressuscitado. Tá? Então, o costume da igreja, a partir da ressurreição, é se reunir no domingo. O nome domingo vem de Dominus Dei, que significa dia do Senhor. O dia em que Jesus, o Senhor, ressuscitou. Dali vem o nome domingo. E sábado vem de Sabat, que significa descanso. Tá? Então, considerar santa, gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus. Tá? Temer e amar a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos e amamos a Deus e levamos a palavra de Deus como um princípio básico de fé da nossa vida, nós consideramos santa a sua palavra, gostamos de ouvir e estudar. E aí nós podemos nos perguntar: temos feito o suficiente em termos de ensino e pregação da palavra? Será que um estudo bíblico por semana, 2 cultos por mês é suficiente para a gente ter todo o conhecimento que a gente precisa? Não é, nem que a gente tivesse estudo todo dia da semana, sábado culto, domingo culto, nunca daria tempo suficiente da gente estudar toda a palavra de Deus. A pergunta que nós poderíamos fazer é: eu tenho feito o suficiente em termos de participar dos estudos e da pregação? Essa é a pergunta que deve nos fazer refletir no santificar o dia do descanso. Tenho santificado o dia do descanso? Não preciso separar um dia específico da semana e passar o dia inteiro lendo, ou cantando, ou assistindo a pregação. Mas toda vez que a gente tiver a oportunidade de ouvir a pregação, ouvir um estudo, participar. Às vezes, algumas coisas não nos deixam. Às vezes, a nossa pecaminosidade não deixa. Às vezes, a preguiça. Às vezes, qualquer outra coisa é colocada na frente dessas oportunidades. Hoje em dia tem muitos empregos que Atrapalham, né? não sei nem como se diz, atrapalham, como é que a gente poderia falar? Impedem.
impede talvez a participação, né? Porque você vai deixar de comparecer lá no emprego, poucas vezes você ganha essa conta, você já não salário. Sim. Então, assim, são casos e casos, né? Mas não quer dizer que, por exemplo, no meio, vamos pegar o teu exemplo, no meio de uma viagem você não possa escutar uma devoção, você não possa levar a Bíblia e de vez em quando dar uma lida, né? Essas são oportunidades. Sim. Te impede de estar aqui, mas não impede de ir lá onde você está unido, né? Então, há exceções, né? Toda regra há uma exceção, né? Eu coloco mais quando, por exemplo, eu tenho a oportunidade de comparecer, mas hoje eu não vou, próxima quarta-feira tem de novo, assim, né? Não quando alguma coisa nos impede, às vezes até doença. É melhor, às vezes, ficar em casa e cuidar da saúde para que possa, posteriormente, estar unido com outros irmãos, né, do que colocar a saúde em risco. Cuidar do nosso próprio corpo também é um louvor a Deus, né? E isso não nos impede de, em casa, fazer a nossa devoção, né? Quando não há nenhum impedimento, seja trabalho, seja doença, seja alguma viagem importante, alguma coisa, né, dar prioridade a isso. Opa, estou voltando. Outra pergunta. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas famílias, os nossos idosos, nossos batizados, aqueles que se dizem cristãos, conhecem a palavra de Deus com fluência e a vivem e a aplicam às mais diversas situações de suas vidas. Aqui nós temos ainda oportunidade para todos, né? Tem a escola bíblica, tem os jovens, as servas, tem o estudo bíblico, que é para todos, para crianças, para jovens. O culto também, que é para todos. Mas será que em casa nós temos dado essa oportunidade aos jovens? A palavra de Deus nos ensina, né? Ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Tem muita gente que às vezes deixa o filho em casa com alguém, outro, porque ele incomoda na igreja, faz barulho. Na verdade, é melhor que ele venha e incomode, entre aspas, faça barulho na igreja, do que ele aprenda que ele não precisa ir na igreja. Porque quando ele é deixado em casa, a criança, ela cresce com aquela ideia de que eu não preciso ir, o pai ou a mãe eles vão, eu vou ficar. Então, quando ele for adolescente, ele vai pensar, eu nunca precisei ir, por que agora eu tenho que ir? Então é melhor que incomode na igreja do que incomode depois, lá na vida, né? A criança não incomoda. Nós temos um espaço para elas na escola bíblica. A escola bíblica não é para tirar as crianças da igreja para elas não incomodarem. É para elas terem um momento específico para elas, na linguagem delas, para elas terem também acesso à palavra de Deus, tá? Então, não tem uma escola bíblica como uma maneira de as crianças ficarem quietas lá atrás, tá? Não, é a oportunidade que elas têm. Exatamente. Depois, quando ela ficar maior nos jovens, vai ter o mesmo ânimo. Lembra o que a Cecília falou naquele culto? Antes da oração, estava com saudade de vir aqui. Olha que confissão de fé. Às vezes a gente acha que a gente está ensinando as crianças, mas olha o ensinamento que ela deu para nós. Ela estava com saudade, né? Em que podemos melhorar como líderes, como congregações e igreja, para que nossos jovens, por exemplo, permaneçam na igreja após a confirmação e continuem tendo na igreja um espaço relevante para a sua vida quando ingressam, por exemplo, no ensino universitário. Há até uma piada que é feita assim, né? Havia uma igreja que tinha muito morcego, eles não sabiam o que fazer para espantar os morcegos, e alguém falou assim, confirma eles que eles somem. É o que muitas vezes acontece, os confirmandos não vêm mais. Eles vinham na igreja enquanto estavam ali no ensino confirmatório, mas depois eles
se afastam, né? O que nós podemos fazer para melhorar? Como líderes, não somente como a diretoria da congregação, como líderes no lar. Incentivar os filhos para que venham, para que participem da reunião de jovens, trazer as crianças, né, para que participem da escola bíblica. Aí ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ela for mais velha, no ensino universitário, não se desviará dele. Porque em muitos casos, infelizmente, a universidade acaba sendo um divisor de águas na vida do cristão jovem, né? Ou ele cai da fé, ou ele fortalece mais ainda a sua fé diante da tentação de rejeitar a fé, né? Então, se a criança é trazida desde pequena, ensinada nos caminhos, o ensino universitário pode ser o divisor de águas onde ela vai demonstrar a sua fé e não se desviar. Então, Colossenses 2, 1, 7, nós já lemos o texto, mas vamos ver o contexto dessa carta. É uma carta da prisão. O apóstolo Paulo escreve da cadeia. Foi preso por pregar a Cristo, tá? Timóteo, o jovem pastor, é o coautor desta carta. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 1, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a quem era o seu colaborador. Nessa carta, a fé e amor caminham de mãos dadas. Fé e amor não podem ser separados na mensagem cristã. Onde há fé, há amor. Necessariamente. Qual que é o maior ensinamento de Jesus? Ou melhor, como que Jesus resumiu os 10 mandamentos? Ame ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume assim os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus e depois ao próximo. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que Deus nos dá vai fazer com que nós amemos o nosso próximo. Então a fé que nós temos em Deus, ela é acompanhada pelo amor a Deus e ao próximo. Tá? Então nessa carta, Paulo ele exorta esses cristãos a que permaneçam nessa fé e neste amor. Paulo também quer exortar aqueles cristãos a não viverem um cristianismo superficial. O que é um cristianismo superficial? Lembram daquela raiz da árvore que estava à esquerda? Ela é superficial, ela não tem firmeza. Primeira tempestade ela cai. O que seria um cristianismo superficial, um cristianismo raso? Seria um cristianismo onde o misticismo tem muita influência. O que é misticismo? É crer em amuletos, é crer em signos, né? É colocar outras figuras, outros deuses diante de Deus, ou junto com Deus. O que eu vejo muito nas redes sociais, principalmente, nos perfis, quando se coloca uma frase, está lá, cristão, Sagitário. Isso é um cristianismo superficial. Colocar algo da natureza de modo igual a Deus, igualando a Deus, é um cristianismo superficial, né? Como que a posição das estrelas no dia que eu nasci vai interferir na minha vida? Como que isso vai me dar sorte? Como que a cor do dia vai me dar sorte? Como que o meu número da sorte naquele dia vai me trazer alguma coisa? E aí a pessoa ainda se diz cristã. Isso é um cristianismo superficial. É colocar outras coisas a par de Deus, como importante, como o salvador da nossa vida. É colocar qualquer coisa, qualquer objeto, seja um amuleto, uma ferradura, um pé de coelho, e muitas vezes os cristãos utilizam uma cruz como um amuleto. Infelizmente. A cruz, ela é um símbolo que lembra que lá numa cruz o nosso Salvador morreu. Mas aquele objeto que a gente usa, a gente pode usar? Pode. Apenas como uma confissão de fé. Se vê alguém com uma cruz, a primeira coisa que você pensa, um cristão.
Se você vê alguém com a estrela de Davi, você pensa, ou ela é de origem judaica, ou é de alguma igreja em que o judaísmo está muito inserido. Mas aquilo não deve ser o objeto da sorte. Quem assistiu os jogos da Copa do Mundo ali, muitos jogadores, quando entram, eles dão 3 pulinhos, assim, com o pé direito. Misticismo. Isso é misticismo. E quando essas coisas influenciam dentro da nossa vida de fé, é um cristianismo superficial, raso. As nossas raízes não estão profundas, né? Ou filosofias humanas. Por exemplo, o budismo, né? O budismo não é uma religião. Vocês sabiam? É uma filosofia. O Buda não é considerado um deus dentro do budismo. Ele é considerado alguém que atingiu, né, a perfeição, né, o nirvana. Mas não é uma religião. Há quem diga que que alguém possa ser budista e cristão ao mesmo tempo. Será? Será que não é uma filosofia que colide com o Evangelho, que vai contra a mensagem do Evangelho? Então, misticismo, filosofia, qualquer outra coisa que é colocada dentro do cristianismo, torna o cristianismo superficial, raso, né? Não há profundeza nas raízes. Em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 14, nós temos as palavras de Paulo. Ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, nem todos são apóstolos, nem todos são pastores, nem todos são profetas, nem todos são mestres. Mas Deus separou alguns para exercerem essa função dentro da igreja. Para quê? Qual a função? Agora falando ministério pastoral. Qual a função do pastor? Administrar o financeiro da igreja? Cuidar dos bens? Não, né? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Vocês. Cada um de nós. Nós somos 100% santos em Cristo, lembram? 100% pecadores enquanto estamos aqui neste mundo. Então, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles foram colocados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Quando vocês foram batizados, vocês não receberam todo o conhecimento que precisam. Isso vocês ainda vão adquirindo durante a vida. Para que serve o aperfeiçoamento dos santos? Para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. A igreja no sentido, as pessoas que creem em Cristo, que estão reunidas como irmãos na fé. Então, os apóstolos, profetas, pastores, né, foram colocados para aperfeiçoar individualmente cada santo, com o ensino, com a pregação, para que edifiquem o corpo, para que fortaleçam o corpo, a igreja, para que haja unidade da fé. O que é comunhão? É uma comum união. Pressupõe-se que todos creem em Cristo que estão aqui. Essa é a comum união que os traz aqui. Ou alguém veio aqui para aprender a plantar batata? Não, todos vieram para ouvir falar de Cristo. Tá? Então,
o aperfeiçoamento e a edificação do corpo de Cristo servem para que haja unidade. Para que tem que ter unidade na igreja? Para que não sejamos como crianças, diz o apóstolo Paulo. Não que criança no sentido ruim. Criança, ela não tem todo o entendimento. Ela precisa ser ensinada, ela precisa crescer. Né? Um cristão imaturo é um cristão que ainda não tem firmeza de fé. Às vezes é um cristão que vive um cristianismo superficial. Então ele é imaturo, ele não tem o conhecimento suficiente. Então ele é arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Às vezes ele está aqui, ele diz, eu creio. Daqui a pouco ele está lá no espiritismo. Daqui a pouco ele está lá em qualquer outra seita que prega qualquer outra coisa que contraria a palavra de Deus. Ele é levado facilmente por falsas doutrinas. Tá? Então, é a artimanha das pessoas, né, que com astúcia induzem ao erro. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava exortando aqueles cristãos a tomarem cuidado com pessoas que estavam trazendo um ensino falso para dentro da igreja. Tá? Então, os pastores, né, de modo geral, aí engloba os mestres, evangelistas. Na nossa igreja nós não temos apóstolos e profetas, né, no sentido restrito da palavra, mas no sentido amplo, todos os pastores são apóstolos e profetas. Tá? Então, esse texto de Efésios, nós temos ele aqui para entender qual que é a função dos pastores e para que serve. Para assim, então, nós podemos entender o que vem a seguir. Quando nós falamos em profundidade e estabilidade espiritual, enraizados bem fundo na palavra de Deus. Quando lembrarmos profundidade e estabilidade, lembrem daquela árvore que estava à direita de vocês, que tem raiz profunda. Tá? Então nós queremos agora ver 3 temas a partir dessa profundidade e estabilidade que Paulo fala aqui em Colossenses 2. Tá? O primeiro deles é a profundidade e a estabilidade espiritual que provém do conhecimento de Cristo. Então, para haver profundeza de fé, nós precisamos conhecer a Cristo. Deus colocou pessoas lá na igreja da cidade de Colossos para congregar, mas elas não nasceram sabendo de tudo, elas precisavam ser edificadas. Então, Paulo ele sente a responsabilidade por aquelas pessoas, mesmo aquelas que não o conheceram face a face. Ele diz, né, mesmo que eu não esteja em pessoa, em espírito estou com vocês. Em oração, Paulo estava com aqueles cristãos. Né? A partir da prisão, ele escreve a carta e ele sempre ora por aquelas pessoas. Tá? Paulo demonstra amor. Ele está preso, mas mesmo assim ele demonstra amor nessa carta pastoral que ele escreve a essa congregação. Tá? Então ele cumpre a missão que foi dada por Cristo a ele. Philippe Melanchthon é um dos companheiros de Lutero, também era professor em Wittenberg. Ele diz assim: conhecer a Cristo é conhecer os seus benefícios. Alguém já ouviu falar de um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico? Acho que eu já falei dele aqui uma vez. Há um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Esse livro foi escrito por um historiador ateu que busca vestígios do homem Jesus, busca o seu túmulo. Né? Eles ainda buscam os ossos de Jesus, mas eles nunca vão encontrar, porque Jesus ressuscitou em carne. Mas nesse livro, esse autor, ele fala sobre o Jesus histórico. Nenhum estudioso, mesmo que seja ateu, que seja sincero e honesto, não vai negar a existência de um homem chamado Jesus. Nem mesmo um ateu, um estudioso, sincero e honesto.
Ele não nega a existência de Jesus. O que eles negam é a sua divindade. Eles buscam o homem Jesus. Será que essas pessoas têm conhecimento dos benefícios de Jesus? Eles conhecem apenas o Jesus homem. Então, se eles desconhecem o Jesus Deus, eles desconhecem o seu benefício. Eles negam a ressurreição de Jesus, logo, eles negam que também Jesus é Deus. Então, eles não conhecem verdadeiramente a Jesus. Às vezes, eles podem saber mais da vida de Jesus aqui nesse mundo do que nós cristãos, que focamos mais no divino do que no humano. Mas eles não conhecem verdadeiramente. Eles têm a sabedoria, mas eles não têm o verdadeiro conhecimento, que vem do temor a Deus. Então, a profundidade e a estabilidade espiritual também provém do conhecimento de Cristo. Conhecer os benefícios. Quais são os benefícios que Cristo nos dá? Perdão, vida eterna, salvação, reconciliação com Deus. Estes são os benefícios. Conhecendo esses benefícios, nós conhecemos verdadeiramente a Cristo. Se buscarmos apenas o seu corpo, não conhecemos verdadeiramente. Tá? Então, profundidade e estabilidade provém desse conhecimento também. Tá? Quem tem a Cristo não tem tudo. E se Cristo se deu e se revelou a nós, somos ricos e sábios segundo Deus. Por mais que eu não tenha o conhecimento acadêmico que muitos desses estudiosos ateus tenham, eu tenho o conhecimento, a sabedoria que vem de Deus. Então eu sou rico e sábio diante de Deus. Em Mateus 11, 28 a 30, nós temos as palavras de Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Ao aprender sobre Cristo, nós acharemos então o descanso para a nossa alma. Nós acharemos um jugo suave. Jesus diz, cada um tome a sua cruz e carregue. Diz o ditado popular que Deus não dá uma cruz mais pesada do que podemos suportar. Não é um versículo bíblico isso, é um ditado popular. Mas há um quê de verdade nisso. Deus não tenta nenhum de nós. E quando Ele tenta, quando a tentação vem, melhor dizendo, nós podemos orar, não nos deixes cair em tentação. Nós não oramos no Pai Nosso, não nos tente. Nós oramos, quando as tentações vierem, não deixe que caiamos. Então, Deus não dá a cruz mais pesada do que nós podemos suportar. E é Ele quem nos ajuda a carregar também essa cruz. O jugo é suave, o fardo é leve com Cristo. Então, a profundidade e a estabilidade espiritual que provém do conhecimento de Cristo. Tá? A profundidade e a estabilidade espiritual nos protegem contra o engano. E aí nós temos os versículos 4 e 5 que diz assim: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Quando há profundidade nas nossas raízes, a tentação não nos leva e o engano não nos leva. Essas são as tempestades. Tá? Então, Paulo adverte contra as falácias, contra as mentiras, contra as falsas doutrinas. Conhecer e estar firmado na palavra de Deus protege do engano daqueles que tentam nos desviar. Naquela época haviam pessoas chamadas sofistas. Quem eram esses sofistas? Eram pessoas que tinham um certo conhecimento filosófico, acadêmico, falavam bonito, mas aquilo que eles falavam eram argumentos falsos. Tentavam enganar o povo pelo seu falar bonito. Mas, no fundo, não falavam nada que edificasse o corpo de Cristo. Será que nós vemos isso hoje?
Será que existem sofistas hoje? Há muitos por aí que falam bonito, pregam bonito, gritando aquilo, exalta. Mas muitas vezes a mensagem não tem conteúdo. Não tem. Às vezes é uma vã repetição. Às vezes surgem até o falar em línguas que não tem significado nenhum. Esses são sofistas. Eles enganam as pessoas. Eles trazem mensagens da teologia da prosperidade que Deus está me revelando hoje aqui, irmão. É mais ou menos assim. Uma revelação que foi supostamente recebida agora, que o fulano tem para dar para a congregação. São os sofistas. Nós devemos tomar cuidado com esse tipo de revelação inédita. Deus nos deixou revelado tudo que Ele precisava que nós soubéssemos, através da Sua palavra. Há muitos que surgem aí falando da segunda vinda, quando vai ser a segunda vinda de Cristo. Se nem o filho sabe, quanto mais o fulano lá sei lá da onde vai saber, se nem o filho sabe. Tá? Então a gente deve tomar muito cuidado com essas revelações inéditas, profecias. Né? Há um termo que se usa, são as profetadas. Né? Falsas profecias. Na época da política aí, acho que surgiram muitas por aí. Né? A gente deve fazer que nem os judeus fizeram quando Pedro, Paulo e os outros apóstolos começaram a pregar. O que eles falaram? Deixa eles falar. Se for uma obra que vem de Deus, vai durar. Se não for, logo vai acabar. Como é que a gente age diante dessas profetadas, dessas falácias? Não deixa. Às vezes não precisa retrucar. Fala, não, isso aí é mentira. Deixa. O tempo vai revelar que são promessas falsas. Quem não ouviu falar sobre o 12 do 12 do 12? 12 do 12 de 2012. Só porque o calendário maia terminava em 12 do 12 de 2012 era o fim do mundo. Até fizeram um filme sobre isso. Nós já estamos em que ano? 2022. Daqui 12 dias vai fazer 10 anos isso. O mundo não acabou. Então provou que é mais uma falsa profecia. Então, a profundidade e a estabilidade espiritual, conhecimento da palavra, vai nos proteger contra o engano. Passa. Então, precisamos ser humildes e submeter quaisquer ensinos e ideias ao crivo da palavra de Deus, desconfiando da nossa própria inteligência. Hoje eu vi uma frase assim, a pessoa diz, eu não preciso ler a Bíblia, Deus está no meu coração. O que diz a Bíblia? O coração do homem é enganoso. Todo falso ensino, toda ideia deve passar pelo crivo da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso filtro. Se a pregação condiz com o que a Bíblia diz, então é uma pregação sadia. Se ela vai contra o que a Bíblia ensina, então nós devemos rejeitar. Lutero disse, devemos rejeitar todo o ensinamento que não provém da palavra de Deus, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Quando Moisés fez lá os milagres das 10 pragas, os mágicos egípcios conseguiram repetir muitos daquelas pragas, mas não todas, porque Moisés estava fazendo sob ordem de Deus. Eles estavam fazendo de maneira igual, mas através da sabedoria deles. Elias, quando ele desafiou os sacerdotes de Baal a fazer chover, ele começou a tirar sarro. Ele faz até uma brincadeira, gritem mais alto, de repente Baal está no banheiro. O original diz, não, Baal está lá fazendo as suas necessidades,
Mas na tradução ficou assim, né? Baal está no banheiro. E Elias, ele chega a caçoar desses sacerdotes de Baal. E aí, ele joga a água, ele molha todo ali o sacrifício e pede que Deus envie fogo, e assim acontece. Então, todo ensinamento que não condiz com a palavra de Deus, mesmo que faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitado. Então, a Bíblia é o nosso filtro para a gente saber o que é sadio para a nossa vida espiritual e o que não é. Conhecer a Cristo traz profundidade e estabilidade espirituais para os momentos em que a firmeza de nossa fé é testada. A raiz profunda. Quando a nossa fé for testada por meio de tentações, por meio de falsos ensinos, ali nós vamos ter a profundeza, ver a profundeza e a estabilidade que a nossa fé tem. Viver enraizado e edificado em Cristo, conhecendo bem a sua palavra e nela crendo, nos protege de cair em armadilhas e abandonar a fé. Então, diante da tempestade, quanto mais profunda for a raiz, mais chance a gente tem de permanecer em pé. Em 2 Timóteo 3,16, Paulo escreve àquele jovem pastor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tá? Então, toda a Escritura, toda ela, do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse, é inspirada por Deus. Tá? Ela é útil para ensino, para repreensão, a lei de Deus, para a correção, para que nós voltemos ao caminho do Senhor, e a educação das crianças, dos jovens e dos adultos, com certeza, dos idosos, de todos. E por último, profundidade e estabilidade espiritual vem de um caminhar diário com Cristo Jesus. E aí nós temos os versículos 6 e 7, que são então o tema para 2023, para esse ano da igreja. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aí vem o vivendo em Cristo, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então, continuem a viver em Cristo. Quando nós somos batizados, nós recebemos a fé, nós recebemos os dons, os benefícios de Cristo. Será que somente esse conhecimento que nós recebemos lá vai nos garantir a vida eterna? Sim, porque é a fé salvadora que Deus nos deu através do batismo. Mas se nós nos desviarmos do caminho durante a nossa vida, nós perderemos essa salvação. Então, caminhar diariamente com Cristo Jesus nos dá também uma profundidade e estabilidade espiritual. O que é caminhar diariamente com Cristo? Quando começou a sua caminhada com Cristo? Alguém lembra? Nestor, quando começou a sua caminhada com Cristo? Já falou a resposta. No dia do batismo começa a nossa caminhada. Eu ia perguntar para outros ainda para ver se... Mas já deu a resposta. No dia do batismo começou a nossa caminhada com Cristo. E depois disso nós devemos viver em Cristo diariamente. Por isso o tema, vivendo em Cristo. É um gerúndio. É uma ação que tem continuidade. Ela não começa e termina no batismo. Ela começa no batismo e termina no final da nossa vida. Termina entre aspas, porque ali é que ela começa definitivamente, na nossa morte. Na nossa morte, o nosso viver em Cristo se transforma em um viver com Cristo na eternidade. Então, a nossa caminhada com Jesus começou. Nós estamos caminhando com Cristo e vamos continuar caminhando até o final da nossa vida. Paulo diz, vocês receberam Cristo. Está no passado.
Vocês receberam no batismo Cristo. Continuem a viver em Cristo. Agora é uma ação futura. Continuem daqui para frente ainda também a viver em Cristo. Não viver superficial ou de maneira instável, mas profunda, enraizada. Tá? Então, esse trecho dessa carta nos leva a refletir sobre a profundidade em que nós depositamos a nossa confiança em Cristo. Se é superficial, se além de Cristo nós depositamos a nossa fé em outras coisas, ou se nós depositamos apenas em Cristo, quando o assunto é salvação e vida eterna. Será que nós não depositamos muitas vezes nas nossas obras? Depositar a nossa confiança na salvação em obras também é um cristianismo superficial. Na época da Reforma, na compra das indulgências, também era um cristianismo superficial. Hoje em dia, depositar a nossa fé apenas em Cristo para que possamos ser ricos, também é um cristianismo superficial. Então, não viver superficialmente, mas profundo, enraizado em Cristo, de maneira que nenhuma tempestade poderá nos derrubar. Há outros dois textos que nos remetem a essa ideia de enraizados, e um deles é o Salmo de número 1, versículo 3, que diz assim: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E outra, em Mateus 7, 24 a 27, palavras de Jesus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa imagem de firmeza na raiz ou na construção da casa sobre a rocha são imagens que nos remetem a refletir sobre a profundidade em que nós temos depositado a nossa confiança em Cristo. Será que nós depositamos a nossa confiança em algo solúvel? Em algo que escorre pelas nossas mãos, como a areia da praia? Ou depositado a nossa fé na rocha? Cristo mais para frente vai dizer: eu sou a rocha. Em Apocalipse fala da pedra fundamental que os construtores rejeitaram, e essa veio a ser a mais importante. Será que nós construímos a nossa vida em Cristo? Ou em misticismo, em signo, em outras pessoas? Será que nós temos construído outros deuses para nós, para construirmos a nossa vida de fé? Ou temos construído junto a uma corrente de águas, e essa corrente vai alimentar as nossas raízes, né? Cristo diz: eu sou a água, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então essas imagens, elas vão nos remetendo sempre a outras passagens da Bíblia. Nós somos a árvore, a nossa fé é a raiz que está junto à água corrente, e essa água é Cristo, e é Cristo quem fará com que demos o fruto. Qual a finalidade que Paulo fala aqui de estar enraizados e edificados? Para quê? Ou melhor, qual é o resultado na nossa vida quando nós estamos enraizados e edificados em Cristo? É uma vida de ação de graças. Ele diz aqui, né? Crescendo em ação de graças. Quando estamos enraizados e edificados em Cristo, nós crescemos em ação de graças. O que são ação de graças? Uma vez que, firmada em Cristo, a vida do cristão é fortalecida pelo alimento diário e começa a gerar frutos, pois é árvore plantada junto a uma corrente de águas. Tais frutos não levam à salvação, é importante lembrar isso, mas demonstram uma vida redimida e salva por Cristo. A nossa ação de graças não nos leva à salvação, elas são o resultado da nossa salvação. Nós demonstramos o nosso amor ao próximo e a Deus em resposta ao que Deus fez por nós. Então, a vida do cristão, ela passa a ser um constante hino de louvor a Deus. O que é um louvor? Será que é apenas cantar? Não.
Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida em Cristo, por Cristo, e que glorifica a Cristo, o nome de Jesus, é um hino de louvor. Nós louvamos a Deus quando nós somos bons funcionários, bons patrões, bons filhos, bons pais, bom marido, boa esposa. Quando nós, lá onde Deus nos colocou, fazemos aquilo que agrada a Deus. Nós estamos louvando a Deus, pois isso traz glória a Deus. Ou será que falar mal do vizinho, mentir, roubar, traz glória a Deus? Não, isso não é um louvor, isso é um desserviço a Deus, né? Então, um louvor a Deus é tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida que agrada a Deus e que é para a sua honra e sua glória. Então, enraizados na palavra, lembrando do batismo e participando da Santa Ceia, cada cristão transborda em gratidão e cresce em ações de amor. Ação de graça são ações de amor. Tudo aquilo que a gente faz em amor a Deus e ao nosso próximo. E eu acho que acabou. Esse não é o meu passador original. Alguma pergunta, algum comentário sobre esse tema? Deu para compreender bem o que significam enraizados e edificados para que possamos continuar vivendo em Cristo? Então, que Deus abençoe o nosso viver em Cristo e nos dê a fé e a força para que possamos cada vez mais aprofundar as nossas raízes. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o nosso Deus em oração, pois nós pedimos a bênção em conjunto. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, nós te damos graças por teres nos trazido a fé em Ti e em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E te pedimos, Senhor, que envia-nos o Teu Santo Espírito para operar em nós a obra de fé e de amor, para que possamos enraizar cada vez mais a nossa confiança em Cristo e em Ti, como nosso único Deus e nosso único Salvador. Nós te pedimos, Senhor, que continues a abençoar a nossa vida de fé e de amor aqui neste mundo, como congregação, como irmãos na fé, também como pais, mães, filhos, filhas, patrões, empregados, maridos, mulheres, para que possamos viver a nossa vida sempre de acordo com a Tua santa vontade. Nós pedimos, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos pedir a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.